Vamos imaginar que por algum motivo você queira condicionar a execução de uma ou mais instruções ao valor de uma expressão. Então, como é possível fazer isso em C++? Nós temos o comando de seleção se, o famoso if. Como é que ele funciona? Eu tenho uma expressão que vai ser avaliada e calculada, cujo resultado será ou verdadeiro ou falso. E essa expressão pode ter operadores matemáticos, lógicos, relacionais, todos misturados. Então, se o valor desta expressão, quando calculado, retornar verdadeiro, então o bloco de instruções associado a este comando if vai ser executado. Então veja, se expressão 1 é verdadeiro, então execute este bloco de instruções. Agora nós temos também um recurso para condicionar a execução de uma ação caso o valor desta expressão seja falsa. Então é o famoso else, se não. Tá? Então se o valor da expressão 1 quando calculado for verdadeiro, então o bloco de instruções 1 vai ser executado. Se não, vamos executar o bloco de instruções 2. Para ficar um pouquinho mais claro, vamos dar uma olhada em um exemplo lá no CodeBlocks. Leia o valor inteiro a partir do teclado. Caso este número seja menor do que 10, mostre uma mensagem na tela. Caso contrário, imprima o seu quadrado. Então veja que temos duas ações condicionadas a uma mesma expressão. Tá? O valor do número sendo menor que 10, devemos mostrar uma mensagem. Agora, caso contrário, mostramos o quadrado do número que foi informado. Como eu devo analisar um número que vai ser informado pelo usuário, então eu preciso de uma variável na qual eu vou salvar o valor desse número. Lembrando que nesse programa também vamos precisar calcular o quadrado do número caso ele seja menor que 10. Então já vamos declarar uma variável chamada quadrado. Em um primeiro passo, então o usuário informe um número. Então, um número inteiro qualquer. Sem dentro da variável número, então tudo que for digitado no teclado vai ser salvo dentro da variável número. E agora nós precisamos condicionar a execução de duas instruções distintas. Ou calcular e mostrar o quadrado do número, ou então mostrar uma mensagem dizendo que ele é menor que 10. Então, se... Então vamos escrever aqui uma expressão que permita avaliar como verdadeiro e falso se o número é menor que 10. Então, número menor do que 10, isso já serve, já resolve o nosso problema. Então, se o valor desta expressão for verdadeiro, significa que o número é menor que 10. Então, cout, número informado, menor do que 10. Então, veja como é simples. Agora, caso contrário, ou seja, se o valor desta expressão aqui é falso, significa que o número é maior que 10, então, ou maior ou igual a 10, nós devemos calcular o quadrado deste número e mostrar na tela. Então, quadrado recebe número vezes número. Poderia ser calculado também com a função poll, tá? Mas aqui, como é bem simples, não vem ao caso. Então, calculamos o quadrado, cout, quadrado do número informado. Então, vamos colocar aqui o quadrado do número informado, que é o valor que está dentro da variável quadrado. Fim do nosso programa. Vamos testar. Então, o usuário informa o número. Número 5. 5 é menor do que 10. Então, número informado, menor do que 10. Como é que o computador chegou na execução dessa instrução? Então, veja. Número contém o valor 5. Então, a expressão que está sendo calculada aqui é 5 menor que 10. 5 menor que 10 resulta em verdadeiro. Logo, esta instrução aqui é executada e após a execução desta instrução aqui, eu tenho um desvio na minha execução deste ponto para este. Tá? Então veja que todo esse bloco é ignorado. Agora vamos a um outro caso. Vamos informar um valor que seja maior do que 10.
11. Tá? Então, quadrado do número informado, 121. Como é que esse código foi executado? Aqui, substituindo o número por 11, eu teria a expressão 11 menor que 10. O resultado lógico para isso é 0, falso. Como isso aqui é falso, este bloco aqui é ignorado e a execução desvia para cá, para esse segundo bloco. Então, somente este segundo bloco foi executado. Ao fim dele, sigo a execução normal do meu programa. Tá? Então, assim que o computador calcula estas expressões e condiciona a execução das instruções. Vamos dar uma olhada num outro exemplo. Leia os coeficientes a, b e c de uma equação do segundo grau, calcule e mostre suas raízes reais, caso seja possível. Então, para esse exemplo aqui, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, x é igual a menos b mais e menos a raiz quadrada do delta dividido por 2a. E o nosso delta é b ao quadrado menos 4ac. Aqui temos um exemplo que nós vamos utilizar para testar o programa depois. Então veja, x ao quadrado menos x menos 12. Eu tenho que o coeficiente a é 1, o coeficiente b é menos 1 e o coeficiente c é menos 12. Então vamos ao CodeBlocks implementar esse exemplo. Para poder resolver o problema de encontrar as raízes reais da equação, vamos criar no nosso programa primeiro variáveis que permitam armazenar os coeficientes desta equação. Então, como são números reais, nós podemos usar o tipo float. Então, float A, B e C. O que nós sabemos também é que vamos precisar calcular o delta para esta equação que foi apresentada e tirar a raiz quadrada dele. Então, também vamos usar uma variável do tipo float para calcular o delta. E, por fim, vamos declarar uma variável x1 e uma variável x2. Então, ambas vão servir para armazenar o resultado. Lembre que nós podemos também ter o caso em que não há nenhuma raiz real. Então, no primeiro passo, podemos solicitar ao usuário que informe os coeficientes da equação do segundo grau. Então, informe os valores de A, B e C. Cin A, B e C. Então, com esta linha aqui, nós lemos os três valores que são necessários a partir do teclado. Feito isso, nós já conseguimos calcular o delta. Então, o delta recebe b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, este aqui é o delta. Para que é que ele vai servir? Caso o delta seja zero, eu sei que a equação possui apenas uma raiz. Se o delta é menor do que zero, não possui nenhuma raiz real, e se o delta é maior que zero, possui duas. Então, o valor do delta é que vai guiar o meu processo de seleção para qual cálculo eu devo fazer. Então, uma vez calculado o delta, agora sim eu posso analisar o valor dele. Então, se o meu delta for menor que zero, o que nós sabemos é que é impossível achar as raízes reais porque elas não existem. Então, nós podemos simplesmente mostrar uma mensagem aqui para o usuário. Equação não possui raízes reais. Podemos colocar um end-l para ficar separando as linhas. Então, veja. Esta mensagem só vai ser impressa na tela se o valor desta expressão aqui for verdadeiro quando avaliado. Então, se delta for menor que zero, ou seja, delta é negativo, então esta instrução vai ser executada. Caso contrário, então nós saberíamos dentro desse else aqui que o valor do delta ou é zero ou é positivo. Então nós ainda teríamos dois casos para analisar. Podemos dentro desse else escrever um novo if, que seria justamente para diferenciar se o delta é zero ou é maior que zero. Então vamos colocar aqui. Se o delta for igual a zero, então nós sabemos que a equação só possui uma única raiz. Então, neste caso, nós podemos calcular x1 tendo o mesmo valor que x2, tendo o mesmo valor que menos b dividido por 2 vezes a.
Então veja aqui, eu coloco apenas o menos b no numerador porque o delta é zero. Então quando eu tiro a raiz do delta, o valor também vai ser zero. Então logo fica menos b dividido por 2a. E posso mostrar esse resultado na tela. Então Cout raiz. Então mostra aqui o valor ou de x1 ou de x2. Ambas têm o valor do resultado. E agora caso contrário. Então, se o meu delta não é menor que zero, se o meu delta não é zero, então ele só pode ser maior do que zero. Então veja que eu apenas crio um else aqui e não preciso verificar se o delta é maior que zero. Por exclusão, isso fica evidente aqui. Tá? Então se o delta for maior do que zero, o que nós vamos fazer agora é calcular x1 e x2. x1 recebe menos b mais a raiz quadrada do delta, tudo isto aqui dividido por 2 vezes a. Então aqui nós teríamos o cálculo de x1. Para calcular x2, podemos copiar esse código e apenas substituir este sinal aqui. Então menos b menos a raiz quadrada de delta, tudo isto dividido por 2 vezes a. Então vamos mudar aqui para x2. Feito isso, mostramos o resultado. Então, Cout x1 tem o valor que ficou guardado na variável x1 e x2 tem o valor que ficou guardado na variável x2. Vamos colocar aqui uma vírgula apenas para formatar melhor a saída. Então vamos revisar o que foi escrito aqui. Primeiro, solicitei ao usuário que informasse os 3 coeficientes da equação. Depois calculei o valor do delta. Por quê? Porque é o valor do delta que me diz quantas raízes reais a equação tem. Então verifiquei. Se o delta for menor do que zero, a equação não possui raízes reais. Caso contrário, ou seja, se esta expressão aqui é falsa, então eu verifico se o meu delta é zero. Se for zero, tenho apenas uma raiz real. Então x1 e x2 recebem menos b dividido por 2a. E mostra o resultado de x1, só tem uma raiz. Se não, ou seja, se o delta não é zero e nem é menor que zero, ele só pode ser maior do que zero. Então calculo agora as duas raízes. Feito o cálculo das duas raízes, eu mostro o resultado imprimindo o valor de x1 e x2. Então vamos executar este código aqui para testar. Ok, compilou e agora está me perguntando os valores de A, B e C. Então aqui no slide nós temos o seguinte: 1, menos 1 e menos 12. Vamos colocar esses valores lá. 1, menos 1 e menos 12. Então as raízes são 4 e menos 3. Está ok de acordo com o exemplo. Então note que se eu calculo o delta para esses valores aqui, o delta é positivo. Então logo eu tenho duas raízes. Uma observação importante que pode se fazer sobre este código é a seguinte. Eu tenho esta primeira condição, então se isto aqui for verdade, faça isso. Se não, se isto aqui for verdade, faça isto. E se não, faça isso. Eu posso modificar a forma como o código está escrito, juntando esse else aqui com este if. Tá? Então eu poderia ter um else if. É possível fazer isso. Eu já explico como isso vai funcionar. Veja agora o seguinte. Analiso o valor do delta. Se ele for menor do que zero, executa esta instrução. Se não, se o valor do delta for zero, executo estas instruções. E se não, ou seja, caso esta condição e esta condição tenham resultado em falso, eu tenho aqui uma espécie de caso padrão. Ou seja, uma ação que vai ser feita
caso todas as condições acima sejam falsas. Então eu posso também escrever um encadeamento de else if. Posso colocar quantos else if forem necessários para resolver o problema. Não tem um limite para esse encadeamento. Caso você tivesse mais condições, é possível sim fazer isso indefinidamente.